De repente, você se depara com essa situação. Por que fazer implantes? Porque tudo tem um começo. Tudo começa há muito tempo atrás. A maioria dos casos começa com a perda de um único dentinho. E se de repente o seu caso, você perdeu um só, não faz diferença, doutor. Perder um só dente não tem problema, está lá atrás, está escondido. Então você está vendo essa imagem aqui embaixo? Você está vendo? Você está vendo que está faltando um dentinho ali, não está? Mas você percebe que já aconteceu uma coisa ali? O último dentinho do lado, dá a impressão que ele está meio elevado, está inclinado. E o dentinho que foi perdido, você consegue identificar ali que naquele espaço já não cabe mais um dentinho do mesmo tamanho que o outro? Pois é, porque o que aconteceu ali? Faz um certo tempo já que houve a perda, o dentinho que está imediatamente após, ele sofreu uma inclinação. E essa inclinação, você está vendo aí, ela está muito sutil. E na maioria dos casos, você tem essa inclinação num grau mais avançado, a ponto de o último dentão, esse último dentão aqui, tá? Ele chega a inclinar tanto que essa parte que você está vendo aqui, ela toca na prótese superior com mais força do que deveria, causando alguns desgastes. E se na parte superior não é prótese ainda, é um dente natural, mas ele também sofre com isso e sofre uma pressão exagerada, podendo ocasionar algumas fraturas e desgastes no dente superior, o dente antagonista que a gente chama. Então, perder um dentinho que seja, tá? Um dentinho, o prejuízo que causa. Quanto tempo, doutor, demora para ficar assim? Às vezes meses. 6 meses talvez seria já suficiente para termos algum grau de inclinação. E com isso, o lado da arcada, que é o lado que está faltando, vai ficar completamente desestabilizado, a sua oclusão, a sua mordida. Quer dizer que o outro lado vai sofrer também, porque vai ter mais esforço mastigatório do outro lado. Quando você tem uma perda de alguns dentinhos mais na frente, não é tão lá atrás, com o passar do tempo, além de você perceber que aqui nesse espacinho, você está vendo aqui, a gengiva, com o passar dos meses, começa a diminuir de volume e de altura. Com o passar de meses ou anos, certo? O que vai acontecer aqui? Perda de volume. E aí há uma possibilidade grande, você quando resolver colocar o seu implante, precisar do chamado enxerto ósseo. Certo? Não vou falar de enxerto hoje, mas é uma possibilidade muito grande. Além do que você começa a perceber nos dentinhos aqui, nessa região, o surgimento de pequenos espaços aí, certo? Que são esses espaços? São os chamados diastemas. Os diastemas, eles podem sim se originar de perdas dentárias precoces lá na região posterior, lá de trás. O que tem a ver, doutor, perder um dente lá no fundo? Não aparece, mas você vê a repercussão, a consequência dos dentinhos da frente. E nessa situação aqui, o que você tem contra isso? Nessa região, você não aceita de jeito nenhum ficar sem o dente, ok? Na parte de trás, sim. Mas o problema não é só estético aqui na frente, certo? Nós temos outros problemas. Ficar muito tempo sem os dentes aqui, mesmo que você use uma prótese móvel, você vai ter perda óssea, da mesma forma como se você não estivesse usando prótese alguma. Então pense num espaço aí de 2 anos, você já tem uma perda óssea considerável para um dente apenas. Geralmente, a resolução do problema, quando você vai pensar no implante, vai precisar do enxerto ósseo. Já disse que não vou falar de enxerto hoje, mas tem formas de trabalhar com enxerto minimamente invasivas também. Um outro dia a gente vai mostrar isso. Perder dentes completamente. Já usa uma prótese total. Nesse caso aqui, você está vendo uma imagem de uma mandíbula que houve perda de alguns dentes. Você vê o que aqui? Você vê perda óssea. Você consegue identificar? Você concorda comigo que tem uma perda óssea aqui? Com isso, o que você identifica numa pessoa assim que teve perda dentária há muito tempo e usa uma prótese? Você tem o terço inferior da face, que é essa parte aqui do queixo, diminuído, certo? Com isso, você tem o quê? Você tem o envelhecimento precoce. As pessoas que têm essa dificuldade, né, de terem perdido os dentes muito cedo, enfim, cada um tem uma história, e é uma história que é
Infelizmente é bastante comum perder os dentes ainda muitas vezes na adolescência. Olha só que coisa, isso acontece. As pessoas ainda chegam no consultório com um histórico desse. Doutor, mas ainda assim, vale a pena colocar implantes? Doutor, vale a pena? Pense no seguinte, recuperar o seu sorriso, recuperar sua segurança ao falar, sorrir, mastigar, ir a um restaurante, isso eu pergunto para você, valeria a pena ter isso de volta? Valeria a pena você ter a segurança de falar, se alimentar? Normalmente, ir a um restaurante e simplesmente esquecer que você usa alguma prótese. Você acha que valeria a pena? Eu acredito muito que sim. Com certeza vale a pena. Como é que funcionaria o método de colocação de implante que eu pudesse fazer então a fixação dos meus dentes todos de uma vez? Pode, doutor, fazer isso? Então, essa técnica é chamada protocolo. É um nome aí que há muito tempo atrás um profissional idealizou o sistema, chamou de protocolo. Era um protocolo porque tinha uma sequência de instalação, moldagem, então ficou estabelecido como protocolo Brånemark, que em homenagem a um profissional que descobriu o titânio, que o titânio se integrava ao osso. Então o protocolo Brånemark é esse sistema em que você substitui todos os seus dentes por implantes. O número de implantes é variável e muito personalizado. Para cada caso, você pode estabelecer um número de 4, de 3, de 2 até, mas nesse caso de 3 ou de 2, a gente já foge um pouquinho da técnica original e a prótese passa a ser removível, móvel, já não é fixa, já foge um pouquinho da protocolo. A protocolo, por definição, é um sistema de prótese fixa, ok? Não se remove em casa, só o dentista durante a consulta de manutenção. Usar uma prótese móvel ou dentadura vai impedir de você perder osso. Olha lá. Será que realmente acontece? Então você tem aí uma situação de perda óssea precoce, né? E aí você vê a reabsorção. O uso da prótese móvel, infelizmente, não impede a perda óssea. Olha só como vai ocorrer a aparência de um indivíduo, uma indivídua, um homem ou mulher, perdendo osso nessa área. A gente chama isso de perda de dimensão vertical e com isso a gente tem a sensação do envelhecimento. Como que a gente pode refrear isso, impedir que isso aconteça? Com a prótese removível é possível você parar completamente a perda óssea? Não, não é possível. Agora você pensa o seguinte, perdeu todos. Um dos prejuízos você já viu que é a perda de dimensão vertical, certo? O outro ponto extremamente negativo é que você perdendo a dimensão vertical, você perde muito osso. Então aumenta e muito a possibilidade de você ter que fazer alguma técnica um pouquinho mais invasiva para colocar o implante. Mas vamos supor que não seja o caso, certo? Ou até mesmo você já fez o enxerto, já está lá tudo certinho, pronto para colocar o implante. Como esses implantes são fixados e como a prótese é feita? Então, os implantes colocados, componentes protéticos fixados nos implantes, em seguida a prótese protocolo aparafusada. Simples, não? Ah, não, mas não é tão simples assim. Não funciona tão facilmente assim. Vamos ver como é que funcionaria isso na prática, pensando do ponto de vista do planejamento. Como que a gente planeja esse tipo de tratamento? Você chegou aqui no consultório, fez orçamento, fez planejamento, pelo menos no papel, e agora por onde começa o tratamento? Primeira coisa, primeira consulta estamos fazendo já um tratamento. Como é que isso pode acontecer? Primeiro, feito algumas moldagens da arcada inferior e superior para mandar para um laboratório de prótese, e assim a gente faz o que então? Primeiro, uma prótese provisória é feita, como se fosse a definitiva já, só que nós sabemos que vai ser utilizada durante algum tempo até que os implantes cicatrizem. E ela, depois que é feito o planejamento, aí é que a gente marca a data da cirurgia, e no dia da cirurgia o que vai acontecer? Vamos lá. Então olha só, a prótese provisória é feita antes da cirurgia dos implantes, tá? E um dia depois de colocado os implantes, como você viu ali,
essa prótese então ela é fixada sobre os implantes recém-colocados. Como é que isso é feito, doutor? Olha lá. Vamos supor que aqui eu já tenha colocado na parte inferior os 4 implantezinhos, como você viu lá naquele vídeo, nesse mesmo vídeo, certo? Tá ali os componentes. A prótese então, a provisória, olha lá, essa é a provisória. Ela vai ser introduzida sobre esses implantes, certo? E com o material internamente ali para o quê? Para fazer o registro da posição que estão os implantes e qual a posição que eles vão ficar no interior da prótese. Com isso, com uma fresa, a gente chama de fresa, a gente faz as perfurações na prótese, certo? Com base nas marcações feitas, e essas perfurações vão servir para que justamente os componentes de prótese sejam unidos aos implantes. Com isso, você tem a chamada prótese protocolo sendo fixada aos implantes. Quanto tempo, doutor, depois dos implantes? 24 horas depois, não é 72 horas, é 24 horas, é no dia seguinte. Então, quanto tempo, doutor, eu fico sem os implantes quando eu fizer a cirurgia? Quanto? Um dia, certo? Se deu tudo certo, na cirurgia, você já deixa o horário marcado no consultório, no dia seguinte, a gente faz a fixação dessa prótese sobre os implantes e esse é o resultado. Você tem, então, uma prótese provisória fixada diretamente nos implantes e que você vai poder utilizar durante esse período de cicatrização óssea dos implantes, que é variável, certo? Alguns casos são 30 dias, outros casos são 60, 90 dias, depende do implante colocado. Olha lá. A chavezinha sendo instalada, sendo dado o aperto, tá? E na sequência você tem então a prótese instalada com sucesso um dia depois. Veja agora alguns casos do consultório aqui abaixo no vídeo. Você vai ter a oportunidade de conhecer como as próteses são feitas e como ficam finalmente. Olha lá, prótese protocolo superior, inferior, inferior também, superior em zircônia. Olha lá que bonita a prótese. Inferior, zircônia, inferior, zircônia, superior, zircônia, superior, zircônia. Então, aí você viu como é interessante essa técnica e como você pode ter os seus dentes de maneira rápida, planejada e fixada. E você, então, com esse vídeo, tira a sua própria conclusão.